E os que creem, digam glória a Deus. Amém, igreja? Igreja, antes da gente ler a palavra do Senhor, você deve entender que Deus, quando nos escolhe, Ele nos escolhe para a gente enfrentar muitas batalhas. Não é fácil a vida de um escolhido e de uma escolhida de Deus. É batalha na família, é batalha em casa, é batalha no trabalho, é batalha na rua, é batalha em vários lugares. Por que que isso acontece? Porque a presença de Deus está sobre a sua vida. E quando a presença de Deus está sobre alguém, isso vai incomodar quem está com a presença do mal. Quem compreende isso? Então, quando Deus escolheu Davi, Deus caracterizou Davi como um escolhido, um vencedor. E você, minha irmã, é uma escolhida, é uma vencedora. Você, meu irmão, é um escolhido, é um vencedor. Daí a razão de tantas batalhas, porque a presença de Deus está sobre a sua vida. Repita comigo: ainda bem que a presença de Deus está sobre a minha vida. Amém? Diz assim para você entender, segundo Samuel 23, versículo 1, são estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi o quê? Exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha para mim, igreja. Isso aqui que você está ouvindo foram as últimas palavras de Davi antes dele partir. Repare que ele estava em sã consciência. Repare que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Repare que ele estava com os lábios ungidos, falando de Deus. Repare que ele, nas últimas palavras, ele estava grato a Deus por tudo que passou na vida, até que chegou o dia de Davi partir. Mas repare como esse homem estava, cheio de fé, forte, equilibrado, com o Espírito Santo na vida dele. Ele até estava falando da unção que recebeu de Deus sobre a vida dele. E isso é o que Deus quer de cada um de nós, que um dia partamos com essa mesma bênção, com essa mesma força, com esse mesmo poder do Espírito Santo. Eu imagino Davi já deitado, passou um filme na cabeça dele, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, as perseguições que ele sofria, as lutas que ele teve na vida, as conquistas, as perdas, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, tudo que ele passou na vida. E ele naquele momento refletiu e pensou: em todo o tempo Deus esteve comigo. Em todas as horas do meu sofrimento, da minha vida, o Espírito Santo se fez presente comigo. Diga glória a Deus. Então você vê que são as últimas palavras de Davi. O que me chama a atenção é que Davi, ele falou de algumas pessoas antes de partir. Ele lembrou de algumas pessoas que estavam ao lado dele. Daqui a pouco eu vou ler para você isso. Vamos continuar para você entender. O versículo 3: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Diga glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? A pessoa que anda com Deus, ela vai ter uma luz tão forte que vai ser como a luz do sol. Quando o sol começa a raiar,
ilumina todos os lugares. Onde ele chega, ilumina todos os lugares. Você pode estar com a sua janela toda fechada. Se você abrir um pontinho, já entra logo a luz. É verdade ou não é? Já fica logo claro. Por que isso? É a força energética que existe no sol. E essa força vital foi Deus que deu. Assim é com a senhora e com o senhor. Quando você chega em algum lugar, quem olha para si vê essa luz. É a luz do poder de Deus na sua vida, que nenhum problema, nenhum mal pode apagar, mas essa luz está sobre você. Diga glória a Deus. Então Davi, ele nas últimas palavras, deixou para nós essa bênção. Ele descreveu como é ter Deus na vida de uma pessoa. Tenha Deus sempre na sua vida. Eu sei que você tem. Eu sei que você tem Deus. Porque se você não o tivesse, você não passaria as lutas que passou e que ainda passa. Porque o mal, ele não persegue quem não é de Deus, mas quem é de Deus, ele quer afrontar, ele quer perseguir, mas ele está amarrado em nome de Jesus. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Agora vamos ler o versículo 8. Versículo 8. Os valentes de Davi. Diz assim, segundo Samuel 23, versículo 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Então olha para mim. Esse é o primeiro valente que Davi tinha com ele, um guerreiro. Era um homem que não tinha medo de batalhas. A Bíblia fala que ele, com uma lança, ele conseguiu vencer 800 soldados inimigos. Aí você pensa assim, foi fácil, pastor? Não, não foi fácil. Será que ele foi atingido por alguma flecha, por alguma ponta de espada? Com certeza. Só que havia algo nele que não havia nos outros soldados. Nesse homem havia o Espírito de Deus e a bênção de participar do grupo de Davi. Em contrapartida, os 800 que foram feridos, eles tinham a presença do diabo. E eles não tinham a presença de um rei honesto. O rei deles era corrupto. Então o bem venceu o mal. O homem sozinho, com uma lança, ele deu cabo de 800 soldados inimigos. Porque Deus estava guiando aquela lança para ferir os inimigos. A Bíblia diz que o mal vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir da nossa presença. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então há uma proteção sobre aquele que tem Deus na vida. Você tem essa proteção. Diga, eu tenho essa proteção. Então você vê que esse homem com a lança, ele venceu. Pastor, o que é a lança hoje? Essa lança hoje é a nossa fé, é a nossa confiança. Para você vencer inimigos e problemas, tu precisa de uma boa lança. E essa lança é a nossa fé. Essa lança é a confiança em Deus. Diga assim seja. Então você deve ter em ti a lança de Deus. Se você tem ela, diga glória a Deus. Então esse é o primeiro guerreiro que Davi confiava nele. Davi tinha esse homem como o principal, como você leu. Dos 3 era o principal. Era um guerreiro valente. Ele não tinha medo de enfrentar desafios. A vida, igreja, é um desafio. Vão surgir oportunidades na sua vida, você vai ter que enfrentar. Você vai ter que ir na fé. Diga glória a Deus. Eu comecei um trabalho com o qual eu não conhecia nada, mas eu fui na fé. Falei, Senhor, o Senhor vai me capacitar.
O Senhor vai me orientar, usará pessoas para me ajudar e eu vou conseguir em nome de Jesus. E Deus honrou e eu consigo, graças a Deus. Não por mim, porque eu não sei de nada, mas Deus é o dono da sabedoria e Ele capacita. E as coisas fluem. Por quê? Porque convidamos Deus para a nossa vida. Tudo que você fizer, seja o que for, uma viagem, uma casa, um carro, o que for, consagre para Deus. Consagre ao Senhor, consagre esse projeto para ti. Por que eu digo para você consagrar para Deus? Porque aquilo ali, na verdade, não é teu. Deus lhe emprestou. Porque quando a gente partir, vai ficar tudo aí. Então, se você pede para Deus abençoar aquilo que você conquista, vai ser uma bênção na tua vida, vai trazer alegria para você, vai trazer satisfação, vai trazer paz. Por quê? Porque está sobre a bênção de Deus. Igual esse homem aqui. Com certeza Davi consagrou esse amigo para Deus. Ó Deus, consagra esse soldado para mim, porque ele vai ser um guerreiro no meu exército. Deus honrou tanto esse soldado que o sujeito sozinho deu cabo de 800 homens. Diga glória a Deus. É muito forte isso. Sabe o que isso significa? É o mistério de Deus. Tem que ter mesmo fé para confiar na palavra de Deus. Por que muita gente não acredita na palavra? Porque não tem fé. E não discuta. Quem não tem fé, não adianta você forçar. A fé é algo natural, que vai fluir de dentro da pessoa. E eu costumo dizer, todas as pessoas que têm um bom coração, elas têm fé. E as que são ruins não têm fé nenhuma, são do Satanás, elas odeiam. Mas quem tem um coração puro, tem fé, abre o coração para Deus. Por isso você está ouvindo hoje a palavra de Deus. Então esse que eu falei é o primeiro guerreiro. Vamos ver quem é o segundo. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de quem? Filho de Dodô. Olha para mim, igreja. Quando eu estava com os meus amigos, pastores, a gente costumava se chamar filho de Dodô. E aí, filho de Dodô? Por quê? Porque era um guerreiro abençoado também. Quem é filha de Dodô aqui? Amém? É uma pessoa abençoada, você vai entender por quê. Versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou, preste atenção, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Então olha para mim, outro guerreiro abençoado. A Bíblia fala que ele lutou com tanta força e fé que a espada, quando acabou a guerra, continuou agarrada na mão do homem. Olha só, igreja. Ele tentava tirar a espada da mão e a espada ficou. Agarrou-se na mão dele. Sabe o que é a espada hoje? É a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados, passando pelas juntas e medulas. Então, se você quer vencer na vida, você tem que ter a palavra agarrada na sua mão. Diga glória a Deus. É muito forte essa palavra, não é? Você vê que ele lutou desde o início da luta até o final. A espada estava onde? Na mão. E quando acabou a luta, a espada continuou onde? E assim você tem que fazer. Você está passando por luta? Busque a palavra. Venceu a luta? Continue com a palavra na sua vida. Diga glória a Deus. E olha para mim. Não é porque a luta acabou que você vai tirar a espada. Como esse homem fez. A luta acabou, mas ele ficou com a espada onde? Sabe por quê? Porque ele pensou assim, eu nem vou tirar a espada da mão, porque pode surgir outro inimigo daqui a pouco.
E na vida não é assim? Você resolve uma luta, depois aparece outra. Resolve uma, depois aparece outra. Não dá tempo de tirar a espada da mão. Então continue com a espada na sua mão, que é a palavra de Deus no seu coração. Diga glória a Deus. Para concluir, versículo 11. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daqueles terrenos e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Diga glória a Deus. Agora aqui, esse aqui, ele defendeu um terreno que havia comida, havia lentilha. Os inimigos foram ali para roubar a comida, para roubar a lentilha, o alimento dos hebreus. A Bíblia fala que Samar, ele ficou no terreno e enfrentou sozinho os invasores. O próprio Jesus falou que o diabo veio para roubar, matar e destruir. O inimigo quer entrar nos nossos terrenos, na nossa vida. O nosso terreno é a nossa cabeça, ele quer entrar na sua cabeça, quer colocar más ideias. O terreno é o local do seu trabalho, o diabo quer usar alguém para colocar confusão lá no teu trabalho. Diga, está amarrado. Ou seja, o nosso terreno, Deus vai nos usar para defender. Sabe o que é o terreno aqui? É a nossa vida. Você tem que defender a tua vida, não deixar nenhum mal entrar na sua vida. Diga glória a Deus. E se ele ousar querer entrar, você vai ter que expulsar, vai ter que enfrentar, vai ter que desafiar, então você vai ter que lutar. E se você não lutar, você não vai vencer. Mas se você lutar, você vai vencer em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então defenda o seu terreno, defenda a sua vida. Diga assim seja. Amém? Quem entendeu a palavra de hoje, igreja? Então você ouviu hoje sobre os guerreiros que faziam parte do exército de Davi. O exército era grande, mas esses três se destacavam. Eles faziam a diferença. E é isso que Deus quer que aconteça na sua vida, que você também faça a diferença. Repita comigo: a partir de hoje eu vou fazer ainda mais a diferença, porque Deus está comigo. Diga glória a Deus. Igreja da Vitória de Deus. A salvação é a maior vitória.